partir de hoje, o Jornal da Justiça vai exibir uma série de 5 reportagens comemorativas aos 87 anos da Justiça Eleitoral. A primeira matéria veja como a Justiça Eleitoral surgiu no Brasil e como o Código Eleitoral ajudou a evitar fraudes. Pode até parecer, mas essas bolas de cera não são objetos decorativos. Elas representam o que teria sido a primeira urna de um processo eleitoral no Brasil. O Brasil passava pelo processo de colonização. Os portugueses se instalaram na Vila São Vicente, em São Paulo. Ali foi criada a Câmara Municipal das Américas. O povo, então, escolheu 6 representantes que determinaram quem seriam os oficiais do Conselho. Os nomes dos eleitos foram escritos em tiras de papel, colocados dentro dessas pequenas bolas de cera e guardados num cofre até o dia marcado para a divulgação dos vencedores do pleito. Depois disso, outras eleições foram realizadas da mesma forma, mas não havia regras. Nos períodos colonial e imperial, por exemplo, o voto podia ser por procuração. As fraudes, então, eram constantes. Foi só com o passar do tempo que alguns mecanismos foram surgindo a fim de tornar o processo eleitoral mais claro. O título de eleitor foi criado, mas o voto não era um direito de todos. Mulheres, mendigos, analfabetos e também membros do clero eram proibidos de votar. Não havia, assim, o direito do exercício da cidadania, nem mesmo democracia. O primeiro Código Eleitoral foi elaborado somente em 1932, durante a Era Vargas. Ele regulava o alistamento dos eleitores e trazia importantes inovações, como o voto feminino e o voto secreto. Também estabelecia a criação da Justiça Eleitoral, retirando do Poder Legislativo o controle sobre seu próprio processo de renovação. 5 anos mais tarde, Getúlio Vargas outorgou uma nova Constituição, desta vez sem contemplar a Justiça Eleitoral. Ela ficou suspensa e foi só em 1945, com o fim do Estado Novo, que a Justiça Eleitoral foi proclamada novamente. Paulo era criança nessa época, mas se lembra claramente como as eleições eram conduzidas. Os chefes eleitorais eram fazendeiros e no dia da eleição traziam os eleitores em caminhões antigos, em carroças, para a cidade para votar. E aí serviam café aos eleitores, café com leite, pão com manteiga, e entregavam a cada um deles uma cédula que eles colocavam no bolso, era a única que eles tinham, e assim eles se encaminhavam depois para a sessão eleitoral e votavam. O secretário judiciário do Tribunal Superior Eleitoral explica que o código veio justamente para combater as fraudes. A Justiça Eleitoral, ela é uma composição temporária. Na Justiça Eleitoral há essa rotatividade que ela é criada já em 1932 justamente para que o magistrado ele não ficasse muito tempo no cargo eleitoral e com isso ele não ficasse assim contaminado com outros contatos políticos. Houvesse sempre uma renovação dos quadros da Justiça Eleitoral para que fosse sempre mantida uma lisura do processo eleitoral. E tem dado certo até hoje essa rotatividade da magistratura eleitoral.